Queridos irmãos, quando nós falamos dos Salmos, existe um personagem principal. Evinha, sente aí, Evinha, deixa Gustavo. Sente o personagem principal no livro dos Salmos que nós lembramos. Quem é? Pare sem medo, irmão. Aqui é um culto de comunidade, de igreja. Quem é? Davi. Só que não é o caso desses Salmos. Porque quando falamos dos Salmos, precisamos entender que, embora Davi escreveu vários escritores escreveram Salmos. Asaf, Moisés, e o caso desse que nós lemos, Salmo 84, os filhos de Corá. Mas quem foi Corá? Há uma divergência quem foi Corá, mas eu posso aqui trazer algo que não me leva a fugir da hermenêutica da palavra, do conteúdo da palavra, do corpo da palavra. Sabe quem foi Corá? Alguns acham que Corá foi aquele que está em Números capítulo 16, da rebelião de Corá, Datã e Abirão. Mas sabe quem foi Corá, irmão Nivaldo? Corá foi um homem que ele foi da tribo de Levi. Escute bem, você vai entender o que eu quero falar. Corá foi um homem que ele veio da tribo de Levi. Sabe quem era a tribo de Levi? A tribo responsável por cuidar da casa de Deus, a tribo responsável por servir ao altar de Deus, o lugar aonde saíam os sacrifícios, aonde saíam os louvores, porque no tempo do povo de Israel, Deus disse à tribo de Levi: olha, vocês na repartição da terra, vocês não terão herança, porque eu, o Senhor, serei a vossa herança. Então Deus pegou a tribo de Levi e deu àquela tribo a responsabilidade de cuidar do templo. Esse salmo foi escrito por um dos membros da tribo de Levi, e lá em 1 Crônicas 9, versículo 19, você vai confirmar isso. Corá. Aí a descendência de Corá ficou conhecida como os Coraitas. Louvado seja Deus. E quando você lê aqui, segundo a melodia, os lagares, salmo dos filhos de Corá, os filhos de Corá, ele começa agradecendo a Deus. Esse é um salmo de gratidão pelo privilégio que Deus os havia incumbido. E eles começam entendendo que estar na casa de Deus não é qualquer coisa, é um privilégio. Olha como ele começa. Ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. E ele mostra a sua gratidão. Ele diz: a minha alma suspira, a minha alma desfalece pelos átrios do Senhor. Ele estava mostrando o seu regozijo em poder estar no lugar que Deus o havia determinado que eles estivessem. Aonde foi que eu falei? Nos átrios, no templo, servindo a Deus. E todos nós que temos esse sentimento de gratidão, que temos esse sentimento que os filhos de Corá tiveram, precisamos entender que é um grande privilégio estar na presença do nosso Deus. Podemos entregar a Ele a nossa adoração, o nosso verdadeiro sacrifício. Existem pessoas aí fora que queriam, mas não têm força. E eu converso com muitos drogados, e ele fala: irmão, eu tento sair do crack, mas não tenho força. E você está aqui nesta noite. Deus te escolheu dentre uma geração. A Bíblia diz que Deus escolheu um povo no meio de um povo, mas um povo todo seu, um povo zeloso, um povo exclusivo, para que esse povo entenda o seu chamado. Não é para que esse povo fique dormindo, dizendo: eu já sou escolhido, salvo uma vez, salvo sempre, eu já sou da salvação, vou lá no mundo e volto. Os filhos de Corá foram incumbidos de
servir a Deus, todo mundo tinha que passar por ele, e eles entenderam que eles eram referência. E quando eu paro para analisar, da tribo de Levi, a Bíblia diz que saíram os sacerdotes. E quem é que a Bíblia diz que é os sacerdotes de Deus, sacerdócio real? Você, eu e você, o povo da fé. A Bíblia diz que é da tribo de Levi, era a única tribo onde Deus aceitava os sacrifícios, e que é o povo aqui na terra que Deus levantou, santificou e preparou para que desse povo saísse o verdadeiro sacrifício, a igreja. Louvado seja Deus. Então perceba que o que Deus quis da tribo de Corá, dos filhos de Corá, era zelo, era fidelidade pelas coisas de Deus. Ele quer da igreja. Porque quando Deus levantou a tribo de Levi, Deus disse: vocês não terão herança na terra. E hoje quem é o povo que não tem herança na terra? A igreja. A sua herança não é o que o teu pai fazendeiro te legou, te outorgou. A sua herança é o Senhor. A minha herança é o Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Mas se eu não entender isso, eu vou continuar brigando por direitos humanos. Uma geração que se fala de direitos humanos, mas não garante direitos humanos. É o sistema que nós vivemos, e colocamos confiança em político, colocamos confiança em homens. Estamos vivendo uma geração apodrecida por causa do pecado, uma geração que carece da glória. A Bíblia diz: todos pecaram e precisam da glória, mas poucos reconhecem que precisam da glória. Todos têm fome e precisam de se alimentar, todos vão buscar o alimento, mas todos pecaram e precisam da glória, mas nem todos vão buscar a glória. Sabe por quê? Buscar a glória requer renúncia, como foi falado. Buscar a glória requer arrependimento. Buscar a glória requer esforço. Você lutar contra as suas vontades. O apóstolo Paulo disse: o bem que eu quero, esse não faço. Nisso consinto que o mal habita em mim. Então o apóstolo Paulo entendia que ele tinha que lutar contra as suas vontades. Porque se eu disser eu não aguento, eu vou me entregar na primeira pancada. Eu não aguento, mas o Espírito Santo que está em mim me fortalece para que eu possa vencer. Amém, Jesus. O que Deus precisava fazer para a minha salvação, Ele fez. E tenha certeza que Ele foi tentado a desistir. Ele foi tentado a negligenciar o plano de salvação. Porque quando Jesus estava na cruz, escarneceram, zombaram, humilharam nosso Senhor Jesus. E aqueles homens disseram: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Mas Ele não veio para salvar a si mesmo, Ele veio para salvar você. Ele veio para salvar a mim. E a minha fidelidade, primeiro, não é com o meu patrão, não é com o meu pastor, não é com as minhas ovelhas, não é com a minha esposa, não é com o meu marido, é com o Senhor que me salvou. Aleluia, Deus vivo. Estamos lutando para ser fiel na empresa. Por quê? Por causa da promoção. Estamos lutando para ser referência. Por quê? Por causa de interesses humanos, mas não lutamos para agradar a Deus. Foi isso que o salmista estava dizendo. Louvado seja Deus. Foi isso que o apóstolo Paulo disse em Gálatas 1:10. Veja que não procura agradar a homens. Em quem está o seu agrado? Porque se eu agradar a homem, eu não serei servo de Cristo. O que Jesus precisava fazer, Ele fez. Precisava de alguém para salvar. Jesus olhou para a terra e viu que todos pecaram. Ele disse: eu vou, e salvou. E Deus precisa de adoradores. Precisava de pessoas, precisava de alguém para salvar. Deus providenciou a salvação. Precisa-se de adoradores. Quem é que vai adorar? É Deus? Não, é nós que precisamos adorar. Aleluia. Parar de brincadeira com Deus, de barganha com Deus. Você e eu só subimos e descemos, entramos e saímos, ímos e voltamos por causa das bênçãos de livramento de Deus. Imagine se Deus fosse ser para nós o que nós é para Ele.
diabo matava todo mundo aqui agora. É verdade. Sabe por quê? Se Deus fosse para a gente o que a gente é para Ele, o cuidado dele é ser um cuidado fútil. Isso significa que o nosso devocional é um devocional fútil, infelizmente. Precisamos de condições para servir a Deus. Será que você saber disso e crer, porque se estamos aqui é porque cremos que Jesus morreu na cruz para nos salvar, que há uma coroa de glória nos esperando. Aleluia, Deus. Que o que você busca com seus esforços, Deus dá ao homem da fé. Porque o que a Bíblia diz era que na idade antiga, na antiguidade, houve um homem chamado Nimrod, e o nome desse homem significa rebelar-se. E esse homem construiu uma torre que está escrita em Gênesis capítulo 11, e a Bíblia diz que o intuito daquele homem foi: vamos construir uma torre e vamos atingir o topo do céu. Para quê? Vamos tornar o nosso nome célebre. Mas eles não entenderam que eles só precisavam se sujeitar a Deus, e os nomes deles já eram célebres. Sabe por quê? Quando Deus chama Abraão, Deus disse: engrandecerei o teu nome. Aleluia, Deus. O que Abraão não buscou, Deus fez. Deus disse a Salomão: visto que tu andou na minha presença, visto que tu me serviu, presta atenção, visto que tu não buscou coisas materiais, eu te dou o que tu não pediu e o que tu pediu. Sabe por quê? A Bíblia diz que quando o caminho do homem é agradável a Deus, até os seus inimigos têm paz com ele. A Bíblia diz, Salmo 127, é em vão acordar de madrugada, granjear o teu pão, suar, mas se a sua vida for uma vida perversa, a Bíblia diz que a prosperidade verdadeira Deus dá aos seus santos enquanto eles dormem. É verdade. É inútil. Você vai se esforçar. A Bíblia diz: veio do pó e o pó vai voltar. Você vai se fatigar para ser alguém na vida, envolvido nesse sistema capitalista, onde imprime na tua mente que para você ser alguém na vida, você tem que ter dinheiro, você tem que ter carro, mas o que a Bíblia diz é que em Cristo você já é alguém. E se você tomar posse da sua existência em Cristo, o diabo não vai mais futigar a tua mente. Porque eu tenho um campo de fé na palavra. Efésios capítulo 1, versículo 3. Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Oh, aleluia. Em Jesus você tem uma existência. Grande Deus. Agora, se você vai querer existir, porque seu nome está lá fora, seu nome está no cartório, mas seu nome está no livro da vida. O meu nome está lá fora, eu quero não. Nasci com uma pessoa, tenho meu registro civil, meu nome está lá. Eu existo para eles, mas no mundo espiritual você existe. Ou no mundo espiritual você é um inativo, um infrutífero, não tem força de ação. Você, que eu digo nós. O diabo te conhece como alguém que está atuando no mundo espiritual, porque o cartório sabe que nós estamos vivos. O nosso CPF ainda está ativo. E o seu CPF espiritual? Será que quando Deus olha, Deus fala: tem crente ali, ele existe para mim? E eu falei com um crente esses dias, falei com ele: olha, a responsabilidade é toda do homem, nada de Deus. A responsabilidade que era de Deus é duas: a da salvação, e quando o crente busca encher o crente. Salvou e encheu. Jesus disse: eu vos dou poder e sereis minha testemunha. Eu falei com um crente essa semana, eu disse a ele: olha, a responsabilidade é toda do homem. O homem ou a mulher que tem um dia de crente, um dia, ele já passa a ter uma existência no mundo espiritual. Enquanto ele não crê em Jesus, ele está morto espiritualmente. Ele está vivo, ele come, ele vai lá fora, as pessoas conseguem achar o cadastro dele, mas no mundo espiritual ele não existe. O diabo, em Atos 19, chegou para 7 homens que tentaram expulsar um demônio e disse: eu sei quem é Paulo, mas Jesus eu conheço. E vocês quem é? Vocês não têm existência no mundo espiritual. As palavras de vocês não têm ação sobre mim. Deus não ouve vocês. Vocês estão negativados. Não é assim que acontece?
Eu falei com o crente, olha, o homem com um dia de crente, mas se for uma fé verdadeira, uma fé que abale as estruturas do inferno, ele já existe no mundo espiritual. Sabe por quê? A fé é a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Eu ouço a palavra de Deus e deixo Deus operar na minha vida. A partir do momento que eu vou obedecendo, a fé vai crescendo, eu vou me fortalecendo e eu passo a ter existência. Sabe por quê? O apóstolo Paulo disse: crie, por isso falei. Aleluia, Deus. Mas se eu não entender que em Cristo eu tenho uma existência, a partir do momento que eu me entreguei de verdade, que eu deixei essa fé me tomar de uma maneira tão poderosa, como o crack não me tomava antigamente, como a bebida não me tomava, essa fé poderosa que atua e te leva a ser uma pessoa, às vezes incompreensível por outras, é o que a fé faz. E Elias está lá dizendo: se o seu nome de Deus vai cair fogo do céu. E Jesus pega e faz o cenário se tornar outro, e levanta 5 pães e diz: Pai, graças te dou. É o homem que vive pela fé. E foi um escândalo para aqueles homens. Quando chega a segunda vez que Jesus precisa multiplicar os pães, aqueles homens dizem: onde acharemos pães? Jesus disse: incrédulos, não lembra, eu não estou falando de pães, estou falando do fermento dos fariseus, é a doutrina. Não lembra que eu fiz milagre daquela vez porque eu dei graça? Se vocês precisando agora, Deus pode trazer novamente? Verdade. O homem da fé, ele se torna incompreensível. Um homem espiritual e uma mulher espiritual, ele se torna indesejável para os que não estão no mesmo nível. Sabe por quê? Um homem e uma mulher espiritual, ele denuncia sem querer quão não espiritual quem está à volta dele é. A tua justiça e a tua justiça em Cristo. Você com a sua vida simples, com a sua vida mansa, tranquila. É por isso que a luz incomoda tanto as trevas desse jeito. É verdade. É por isso que eu chego em lugares hoje, fala por mim, você também tem atitudes assim, eu acredito. Fala por mim, eu chego em lugares, trato todo mundo bem, mas tem pessoas que não se identificam. Eu digo: Deus, estou descansado, já sei o que é. Eu já sei o que é, meu Deus, já entendi. Isso é a verdadeira luz, a luz de Cristo, não vem de você. Está em nós, mas não vem de nós, não de obras, é pela graça. Se você permanecer na graça e eu, nós permaneceremos na luz. A Bíblia diz: se nós o deixarmos, se nós o negarmos, o que acontece? Ele nos negará. Se nós formos diante dos homens. E isso envolve responsabilidade. Veja que Deus está falando sobre responsabilidades. Se nós o negarmos, Ele nos negará. É por isso que eu digo: ainda que você peque, não negue, porque pecar não significa negar. Davi pecou, Salomão pecou, mas continuou firme com seu Deus. Se nós pecarmos, se nós o negarmos, Ele também nos negará. Mas se nós formos infiéis, aí envolve pecado. Se nós formos infiéis, cometemos uma infidelidade, Ele continua fiel para te trazer para o caminho. Ele continua fiel para te trazer para o aprisco das ovelhas, para cumprir na sua vida e na minha o que Ele tem. Porque Jesus disse: nenhum do que o Pai me deu eu me deixarei perder. Aleluia. Se formos infiéis, se cometermos pecado, se estivermos fracos, mas não abandonarmos a nossa fé, Ele continua fiel para nos trazer. Mas se nós o negarmos, e isso significa abandonar a fé, voltar para a vida de pecado, abrir mão de Deus, aí Ele nos negará. É Bíblia, não sou eu. E o Senhor também, para não perder, se voltar na presença. Jesus disse: todos os que o Pai me deu. Se você for de Jesus, se eu for de Jesus, eu não sei quem é de Deus. Eu tenho uma fé que eu sou. Eu sei que eu sou. E não é uma soberba, é porque é individual. Agora eu olho e digo: não, eu creio que você é, eu creio que minha esposa é, eu creio. Mas só cada um sabe os sentimentos que passam no coração, os sentimentos de maldade que passam em nós. É por isso que as minhas orações são orações imitando as da Bíblia. Deus, tira o pecado do meu coração, tira de mim a maldade,
Tira de mim a ganância, porque eu quero estar nos átrios. Aleluia. Veja o que nós lemos. Os filhos de Corá disse que mais vale. Isso parece um paradoxo. Isso parece coisas contrárias, incompreensíveis. Ele está dizendo que a alma dele tem mais prazer em estar um dia na presença. Veja quantos dias você tem a oportunidade de estar na presença. E às vezes não estamos. Um dia na presença de verdade vale mais do que 1000. Para um homem que não teve encontro com Jesus, pergunte a ele: você prefere 1000 anos ou um dia diante de Deus? Ele vai dizer: eu prefiro viver 1000 anos. Sabe por quê? São pessoas que não valorizam a presença. Os filhos de Corá estão valorizando a presença de Deus, porque quando ele fala de átrios, ele está falando de templo, ele está falando de tabernáculo. E nos tempos antigos, o tabernáculo era um palco da glória de Deus, era onde a presença de Deus se manifestava. O que ele está dizendo é: mais vale um dia na tua presença, um dia diante de Deus, Aleluia. confortado, fortalecido pelo Espírito Santo, não é comparado a um ano tomando cerveja. E é como vocês passaram por essa situação. A fé é diferente, é isso aí mesmo, meu irmão. Um homem da fé está um passo a mais, irmão. Não é porque ele quer ser melhor do que ninguém, é porque ele sabe o encontro que ele teve com Deus. Ele sabe, a Bíblia diz que havia muitos discípulos ali querendo entender Jesus humanamente. Jesus disse: ninguém me conhece se Deus não revelar a esse tal alguém. E o discípulo estava ali: Jesus, Jesus, mas sem fé nenhuma no coração. E a Bíblia diz que havia uma mulher e ela não falava com ninguém, mas a fé levava ela a falar dentro dela: se eu tão somente tocar, serei curado. Aleluia, Deus. Perceba como a fé Oh, fala. glória a Deus. A fé leva o homem a tomar ação. Existem ações da carne e ações da fé. As da carne não têm resultado, mas as ações da fé têm. A Bíblia diz que aquela mulher falava com todo mundo, muitos tocando nele, e ela tipo assim, ela disse: eu não quero nem tocar nele, só quero tocar na orla. Aleluia. A minha fé é grande saber que ele, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu não sei como ela veio, se foi nadando, se eu não sei, só sei que ela tocou, e aquele toque foi toque de fé. Jesus parou o culto. Cada pessoa no culto, não estou dizendo aqui não, estou dizendo na realidade atual, mas todo mundo sem fé. Um bocado de pessoa na congregação, mas todo mundo sem fé. Pedro, Tiago, João, os novos convertidos, Mateus, todo mundo ali sem fé nenhuma. E o que Deus quer achar é fé no nosso coração. Fé seguida de obediência, porque fé sem obra é morta. E eu vou entrar nesse parâmetro. Os irmãos me lembrem: diabo não tenta ninguém com o que não vê, só tenta com o que se vê. Me lembre. Espírito, Jesus para o culto, porque quando Jesus quer glorificar a Deus, ele não cumpre regra. Não, o culto começou, não pode parar por nada. Se for para a glória de Deus, a gente acaba agora. Se for para a glória de Deus, a gente faz o que Deus quiser. E Jesus tinha essa sede de glorificar a Deus acima de tudo. Jesus disse: para, quem está na oportunidade, para aí. Para o microfone, desliga tudo, você está na oportunidade, agora é o Espírito Santo que vai operar. Jesus disse: alguém me tocou. E os discípulos não entenderam, disse: mestre, tu é doido, em outras palavras. Jesus, tu é doido, todo mundo te agarrando. Jesus disse: não, vocês me tocaram pelos olhos da carne, com as mãos. Com as mãos, alguém chegou de junto de mim com o coração aberto. Alguém reconheceu que estava passando o dono das águas e pararam de ficar em busca do movimento. Grande Deus. Aleluia. A Bíblia diz que tinha uma multidão diante do tanque, mas havia aquele que fazia o movimento acontecer: Jesus. Aleluia. Se os outros reconhecessem que ali estava o dono da cura, todos eram curados, mas só um reconheceu e saiu do tanque curado. Jesus disse: para o culto aí, alguém abriu o coração. Existe sinceridade de alguém lá embaixo. Vai lá, Filipe, no deserto. Sai de Samaria, porque tem um eunuco lá com o coração aberto a desejo. Aleluia. É entrega total. É isso que Deus quer da igreja. Jesus
Se alguém me tocou com fé, e aquela mulher, eu acredito que toda envergonhada, sabe quando você consegue chamar toda a atenção para você de uma comunidade? Jesus disse: mulher, a tua fé te salvou. Mas eu levo você a pensar comigo, a mulher queria salvação ou cura? Não estou dizendo do que ela precisava, do que ela foi buscar. Ela foi buscar salvação ou cura? Fala em convicção, pelo texto bíblico. Cura. Ela foi até Jesus para ser curada. Mas só em ela depositar fé nele, já englobou para que Jesus dissesse: a tua fé te salvou. Porque ela não conhecia. Ela disse: eu creio que és o Filho de Deus. Eu acredito que só o Senhor pode. E detalhe, ela tinha gastado tudo. E às vezes é assim, Deus permite que as nossas forças vá, os nossos recursos acabem. A gente diz: já gastei tudo, já tomei as atitudes que eu podia tomar, meus esforços se esvaíram, agora é hora de eu confiar. É aí que Jesus vai entrar. Porque se a gente confiasse antes de gastar tudo, Jesus operava. Mas Jesus disse: não, eu tenho que primeiro ensinar a ele e a ela que o dinheiro dela não é suficiente, que o cargo dele não é suficiente, que o carro dela não... Eu vejo um bocado de pessoas bestas até aqui. Irmãos, uma colocação. Eu, na época. Não tem por onde correr, eu vejo um bocado de pessoa besta. Deus falou: vou provar que não é o carro bom, não é o Onix, não é o Vectra. E eu vejo aqui um bocado de pessoa besta. Gente, ninguém aqui tem dinheiro, não, gente. Existe mudança de piso salarial, você recebe 2, ela 3, eu 1,5, o outro 1, mas ninguém é bom por causa de besteira nenhuma. Sabe por quê? Se qualquer um de nós der uma dor, aí a gente vê vizinho que assim, cada um tem um jeito. Eu estou falando de jeito, eu sou mais sério, dou minhas risadas e tal, mas a gente vê vizinho que passa. Se eu sentir um bom dia, uma boa noite, e Jesus usa situações para nos provar que nada do que a gente tem e pensa que é necessário, suficiente é. Porque se eu der uma dor, o primeiro a me socorrer vai ser os vizinhos. Minha esposa precisou, foi de manhã cedo, mas se fosse de dia eu ia ter que pedir alguém aqui. Não pedi de manhã porque o Uber já estava, já atendia. Se fosse de madrugada eu ia ter que incomodar alguém. Entendeu? Que Deus tem maneira de tratar a gente. Jesus botou para aquela mulher vir se humilhando, se humilhou, mas produziu os frutos que Deus queria. Não espere Deus te humilhar, nem ninguém te humilhar. Se humilhe você mesmo. Eu preguei no último culto e disse que ninguém humilha o humilde. O humilde, ele já nasce humilhado. O humilde não tem pedestal para subir. O humilde, ele olha para todo mundo com o olhar do Evangelho. O Evangelho diz: se considerai os outros superiores a você, não se veja superiores aos outros. Isso é para o homem que tem a presença de Deus. Ele tem um padrão, ele tem a maneira dele se comportar, ele tem o humor dele, ele tem a maneira, mas no sentimento dele, ele é uma pessoa acessível. Eu me considero uma pessoa acessível. Se alguém não chega para mim para alguma coisa, é porque não quer, mas eu já me disponibilizei para todo mundo. Já falei: irmãos, eu estou ali, eu moro ali, você é mais extrovertida, ela é mais fechada, ela é mais coisa, mas eu digo na questão do tratamento. Você não vai me ver tratar ninguém com ignorância. Eu tratar, não digo você interpretar, porque pode ser que eu diga: irmão, não vou hoje não. Se você ir, eu não gostei do jeito que o pastor me tratou, aí foi o seu modo de interpretar, mas eu sei que eu não te tratei com ignorância. Eu digo o eu tratar. Já teve momento de eu tratar e eu não tratei. Então o Evangelho, ele nos sai. E eu finalizo com esse versículo. Olha o que o salmista disse: mais vale um dia na presença dos átrios do que 1000. Perceba que quantidade de dias para ele não está em pauta. Ele não está valorizando os dias, que para a gente tem tanto valor. A gente diz: Deus, prolonga minha vida por mais um ano. Para quê? Para continuar pegando sem a presença. O salmista não está valorizando os dias, ele está valorizando o lugar aonde ele está. Porque lugar sem presença não é lugar. Você pode ir para onde você quiser, sem a presença você é neutro. Eu sou neutro. Mas presença sem status, sem lugar, sem posição, a presença se torna o meu lugar. A presença de Deus me supre, se torna tudo o que eu preciso. E o
salmista estava dizendo: na tua presença eu me completo, daqui eu não quero sair. E Davi pecou, mas não continuou no pecado, e ele conhecia o Deus que ele servia, e ele disse: não retire de mim a tua presença. Aleluia, meu Deus. Ele poderia dizer: não tire meu trono. Ele sabia que foi Deus que deu, e Deus poderia tomar, mas ele disse: existe em mim coisas mais importantes que não pode sair, é a presença do Espírito Santo. E eu e você, quando nós cremos de coração, recebemos o mesmo Espírito que Davi pediu para Deus não retirar. E qual tem sido a nossa luta para não entristecer o Espírito Santo? E como eu falei anteriormente, sabe o que é que leva o Espírito Santo a se afastar do homem? Pecado. E mais do que isso, pecado não confessado. Pecou não era para pecar, mas se pecar, eu tenho junto do Pai um advogado que intercede. Ele não vai perante Deus, ele está perante Deus intercedendo por mim. Aleluia. Não continue no pecado. Se você pecou, é natural, Jesus conhece, mas o que ele não aceita é eu continuar no mesmo pecado. Sabe por quê? O diabo não me tenta com nada que eu não vejo. É por isso que fé é o firme fundamento de coisas que não se vê. Porque o diabo não me tenta com nada da fé. O diabo só tenta o homem com coisas que se vê. Com o homem bonito, com a mulher bonita, com a proposta do grande salário. Só tenta o homem assalta por quê? O homem assalta por causa de quê? O homem rouba, o homem trafica por causa de quê? Dinheiro. Ele pensa nos bens que o dinheiro pode dar. O homem adultera, a mulher adultera por causa de quê? Da janela da alma. Ele vê aquela mulher bonita, e o diabo mostra a ele que ela tem uma qualidade que a dele não tem, e o diabo começa a fazer com que ele veja elogios, interesses, mais do que naquilo que Deus deu a ele, onde está a sua felicidade. E assim acontece no caso da mulher. O diabo não me tenta com nada que eu não vejo, ele só me tenta com coisas visíveis. É por isso que você vê todos os homens de Deus da Bíblia, que a Bíblia nos deixou como exemplo, foram homens que viveram da fé, desde a época de Gênesis. E a Bíblia diz: pela fé Moisés rejeitou a glória do Egito. O diabo tentando Moisés para que Moisés abandonasse a promessa, tentando Moisés com coisas que Moisés via. E a Bíblia diz que não foi Deus que fez Moisés rejeitar. Moisés rejeitou ser chamado filho da riqueza para sofrer com o povo de Deus. E não foi Deus que disse a Daniel, como já foi falado aqui: Daniel, não coma porque é consagrado. Foi Daniel que disse: eu quero, nasceu aqui, eu quero ser melhor diante de Deus. Uma nação acovardada, todo mundo com o nome de crente, todo mundo com a placa na testa: sou cristão, camiseta, eu sou de Jesus, mas o coração lá fora. E Davi chega para Saul e diz: olha, rei, não desfaleça o teu coração, porque o teu servo vai à peleja. Aleluia. Não foi Deus que disse: Davi, vai, Davi. Foi Davi que disse: eu tenho a presença, eu represento Deus, eu sou a imagem de Deus na terra. Quando Deus quer se revelar a Daniel, Deus se revela. Mas quando Deus quer se revelar a Babilônia, Deus se revela através de Daniel. Deus aparece a Moisés e diz: olha, Moisés, para tu eu me apresento, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés questionou e disse: se Faraó perguntar, a ele disse que eu sou o que sou. Aleluia, Deus meu. Porque para a minha igreja eu me apresento, as minhas ovelhas me conhecem e eu as conheço. Foi isso que Jesus disse: eu tenho um relacionamento, eu tenho intimidade, elas não hesitam em se aproximar de mim. Por isso que eu quero falar o que eu vou fazer. Se muitos não querem, muitos preferem ouvir a voz do mercenário. Multidão no vale da decisão. Veja como está a porta larga. A porta larga é a porta do tudo pode. Você não ouve falar em pecado. Perceba como cada dia todo mundo quer estar em uma igreja. Hoje aqui eu quero uma revelação, eu quero ouvir Deus falar, eu quero ouvir Deus falar ali, eu quero ouvir Deus falar aqui. Jesus nos exorta dizendo: o evangelho, o reino de Deus não vem com visível a nós. Verdade. Ele está dentro de nós. E o que é que está dentro de nós, irmã? Abra aí, irmã, aqui eu encerro. Romanos 14. Aleluia, Jesus. Com o que é que está dentro de nós, para nós tomar posse, descansar em Deus e ser fiel aonde Deus te colocou.
Corá. Se foi aqui que Deus me colocou como porteiro do templo, eu vou ser grato e fiel a Deus. Romanos 14, versículo 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Porque eu quero mais do que isso. Lucas, capítulo 17, versículo 20. Lucas 17, 20 diz que o reino de Deus não vem com visível aparência. Não é assim, minha irmã? Você que está folheando aí? Ô Mateus, olha aí, eu acho que é Lucas. Aqui está agradado a Deus a Deus. Fica gravando, né? Agradado pelos fariseus, sobre como o reino de Deus respondeu. O reino de Deus não vem com visível aparência. Está dentro de vós, não é assim que ele fala? Assim. Ele fala aqui vive o costume, nem dirão, ele está aqui ou lá, e não está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Em outras traduções fala, o reino de Deus não vem com visível aparência, porque está dentro. E o que é que está dentro de mim? Quais são? O que é que está dentro que Jesus está dizendo no templo? São os valores do reino. E quais são os valores do reino? 3 coisas permanecem: fé, esperança e amor. Os valores do reino que está dentro, que Jesus disse que vai te dar firmeza: a fé, a esperança, o amor. Lá em Romanos 14, o apóstolo Paulo responde e diz: o reino de Deus não é comida, o que está dentro de você não é o alimento que você comeu. Ele diz: é paz, para que você descanse em Deus. Jesus disse: eu dou a paz que o mundo não pode dar, e é isso que está dentro de todos que creem. Veja que não tem necessidade de eu estar todo dia numa igreja buscando revelação, porque esses que ficam, Deus fala comigo, é os que não ouvem a voz de Deus no coração. O reino de Deus não está dentro, irmão. E é o que a Bíblia diz: o reino de Deus é paz. Quando a palavra de Deus está em você, você vive em paz. Como os filhos de Corá, você se tranquiliza, você é grato, e você é uma pessoa alegre no seu interior, porque o reino de Deus em Romanos 14 é alegria, é gozo do Espírito Santo, é frutos do Espírito Santo. Eu não preciso sair de del em del, de casa em casa, de congregação em congregação, sabe por quê? É um sinal de que eu não tenho orientação. Perceba que estamos vivendo uma geração que não dá as cartas e não quer sentar para ouvir quem entende Deus. Porque tem pessoas aqui, eu estou falando com os irmãos, falando: irmão, eu não quero que todo mundo venha para cá, porque eu entendo que cada um foi chamado, mas faça o seu papel onde Deus te colocou. Eu tenho falado: irmão, se você não sentir de Deus de congregar aqui, não quer por algum motivo, que na minha opinião não tem sentido de Deus, Deus sabe que aqui é um lugar que tem a palavra e tem a oração. O próprio Deus não vai dizer: não vá para lá. Tipo assim, um exemplo. O que é que eu tenho observado, tenho falado? Se você não quer vir, tudo bem, vá para onde você se desenvolve, isso é louvável, mas seja fiel lá, se dedique mais lá. Não importa se é aqui, não importa se é lá. Paulo disse: há uma disputa, uns eu sou de Pedro, outros eu sou de Paulo, e Cristo está dividido. Seja fiel aonde Jesus te colocou. Era isso que Paulo estava dizendo: independente de Paulo ou de Pedro, seja fiel a Jesus. Amém, Jesus. Agora, eu não sou daqui, eu não sou de lá, eu não sou de lá, eu não sou de lá. Aí dificulta, porque a gente precisa estarmos juntos. Eu tenho falado com os irmãos: eu não vou trazer crescimento sozinho. O crescimento é coletivo. Chegue no culto cedo, porque eu falei com a minha esposa: fica difícil. O culto começa às 6, a gente vai chegar às 7. Eu quero que o fogo caia. Eu quero que haja 2 mortos ressuscitando, um coxo. Eu acredito que se a gente chegar aqui às 7 da manhã, orando, buscando ao Senhor, se arrependendo dos nossos pecados, se fortalecendo, eu acredito que Deus faz. Sabe por quê? A oração do justo. Fica à vontade aí, gente. Boa noite. A Bíblia diz que a oração do justo é o contentamento de Deus. Deus se alegra quando Deus vê a igreja reunida orando. Sabe por quê? É o que Deus precisa para abrir a porta do céu. É pessoas o buscando, é pessoas clamando.
É pessoas que reconheçam que Deus não precisa, para ser glorificado, de fazer com que as coisas sejam favoráveis a mim. E para os meus irmãos que chegaram agora, para que entendam o sentido do culto, irmãos, estamos falando de várias coisas, e uma delas é fidelidade ao Senhor, independente do que nós estejamos vivendo. Estamos aqui, eu e minha esposa perdemos o nosso filho no domingo, mas estamos aqui dizendo que Deus é bom. Estamos aqui dizendo que Deus faz, que Deus é fiel na nossa vida, e nós precisamos buscar entender de Deus qual é a vontade dele sobre nós. E as pessoas ligaram para nos consolar, e eu até agradeço, porque isso também demonstra o amor das pessoas por nós. Quando minha irmã me ligou e disse a ela: minha irmã, é eu que prego sobre isso, e gosto muito de um versículo que está em Efésios capítulo 5, versículo 17, que diz assim, não sejais insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Sabe por quê? Nós estamos desesperados, afoitos, imprensando Deus. Tu não é Deus na minha vida, tu disse que ia fazer e não fez, olha aquele homem onde está. Porque nós não conhecemos a vontade dele, porque quando conhecemos a sua vontade, nós iremos descansar, porque iremos entender que a sua vontade é perfeita, que a sua vontade é boa, que se existe alguma coisa de errado na minha vida, é porque eu estou fazendo, não porque Deus fez. Deus achou melhor fazer com que meu filho, já na hora de nascer, nascesse morto, expectativas criadas. Aí eu vou abandonar minha fé. Ah, Deus, tu não me ouviu, eu não te quero mais. É um relacionamento entre homem e mulher, é um relacionamento de Deus Todo-Poderoso. A minha fé não é negociável. A minha fé eu não comprei no mercado, me dê aí 10 reais de fé. A minha fé eu crio e creio até o fim. O apóstolo Pedro disse que a nossa fé, ela é mais preciosa do que o ouro que perece. E fé não é em qualquer lugar. Abra aí, minha irmã, Atos capítulo 3. Aleluia. Estamos vivendo gerações de argumentos, irmãos. Nós precisamos estar firme com o Senhor, porque quando Deus vê o nosso coração rendido, é o que Ele quer para abençoar a nossa vida e a nossa casa. Aí nós hoje usamos os argumentos, já estou encerrando, dizendo assim, não, o importante é fé, né? O importante é ter fé. Não. O importante é ter fé nele, em Jesus. Capítulo 3, versículo 16, rapidinho. Você está com uma flecha, você já tem a flecha, mas o que é que precisa? O alvo. Precisa de um alvo. Nós já temos a fé. E qual é o nosso alvo? Jesus. Se a nossa fé estiver em qualquer outra coisa que não seja nele, é uma fé que não tem operação, é uma fé sem força. Atos 3,16, minha irmã. E aqui eu encerro, leia aí. Pela fé, em nome de Jesus. Pela fé aonde? Em nome de Jesus. É que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos. Veja o que é, como é poderosa a fé que vem por meio de Jesus. E não é ninguém que tem fé por mim, é eu que tenho que acreditar. Eu aqui comecei falando, Deus me libertou do crack em casa, marcas de armas na testa em casa. Deus me libertou, marca de colocólica que eu entrei, o cabelo não deixa ver. O médico disse, se ele demora um pouquinho, ele morre. Passa de um em um aí, mostra minha foto aqui antiga, para eles verem, porque vocês veem eu bonitinho, porque tem a presença de Deus, a luz, o brilho do Espírito Santo. Mas aqui, nem sempre foi assim. Só que eu estou com quase R$1.000, todo de Ciclone. Bota aí, filha. Eu tinha quase quatro conjuntos. Na época que Ciclone estava no auge. Vale a pena você renunciar o que o mundo tem pelo que Deus tem para te dar. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Grande é o Vale a pena você abrir mão das propostas de Satanás, porque o que Deus tem para você é maior. O diabo tem um plano sobre a minha vida, sobre a tua vida, mas Deus também tem. E acontece aquele que eu dou lugar, porque Deus não é mágico, Ele enviou o seu filho, agora é a minha parte. Olha o que a Bíblia fala. Importante é eu ter fé, irmão Cristo. Você leu aí? Não, é a fé no nome de Jesus, é uma fé firme nele. Porque se eu tiver fé
em qualquer outra coisa, tem fé nessa toalha que eu vou ser curado, eu vou ser curado? Não, porque quem é o autor da fé é Jesus. Na Bíblia você vê pessoas que foram libertas, pessoas que foram curadas, porque não foram até Paulo, não foram até Pedro, mas foram até Jesus. A Bíblia diz: se o Filho de Deus libertar, verdadeiramente o homem será livre. Aleluia, Deus. Amém. Tu que colocasse a tua fé na tua camisa preta, não, aí eu nem vi o nome fé. Ó, eu tenho fé nessa camisa preta com o nome fé. Jesus ia dizer: eu não vou curar, para que ela entenda que fé não é apenas ter, é ter e saber em quem colocar em mim. Aleluia. Todos que obtiveram milagres na Bíblia foram homens que acreditaram verdadeiramente em Jesus e disse: Jesus, eu não sei o que vai ser amanhã, eu sei do agora, eu vou entregar. A Bíblia diz: entrega o teu caminho, não resista. Aleluia. Entrega ao Senhor, confia nele. E o mais, esse mais é um milagre que todos que entregam experimentam, mas se eu não entrego, eu não experimento. Entrega o caminho ao Senhor, o primeiro passo é meu. Confia nele, o segundo passo, o mais agora é comigo. Saia de banda, descansa, entregue. Confie que seus passos não é guiado mais por você. Agora as tuas causas que peleja é ele. E a Bíblia diz que havia um rei que estava sendo afrontado por um exército muito mais poderoso do que ele, mas aquele rei temia o Senhor. A Bíblia diz que aquele rei pega aquela carta e diz: Deus, ele está afrontando o Senhor, não é a mim não. Sabe o que aconteceu? Deus envia um profeta e diz: olha, diga a ele apresentou a mim, essa peleja não é sua, mas é minha, você não terá que pelejar. A Bíblia diz que Deus deu vitória, sabe por quê? Confiou em Deus, confia, entrega. Aleluia. Se coloque de pé, hein? Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Não precisa vir um pregador de fora nem da África, só basta você deixar o Espírito Santo te convencer. A Bíblia diz: quando ouvir a voz, e você ouviu a voz através da palavra, ouvintes a sua voz, não endureça o coração. Amanhã a gente vai